E aí estava marcado o ENE de 87 para o UNB. Os preparativos andavam de vento em popa. O pessoal da UNB tinha uma capacidade organizativa extraordinária e o encontro estava super bem organizado e super bem divulgado. Eu fui uns 10 dias antes para Brasília, então acabei sendo testemunha ocular de todo o desastre. Né? Então, houve uma greve de funcionários. Eu não me lembro se os professores também entraram em greve, agora não me ocorre. Então, você tinha, assim, encontro da SBPC e, na semana seguinte, ENE com Ampul. Então, vocês imaginem. E aí, o restaurante da UNB fecha. Né? E os serviços da UNB são interrompidos. Fizeram algum acordo lá com a SBPC para não quebrar a SBPC. E o pessoal do Centro Acadêmico de História da UNB foi atrás do comitê de greve da ADUMB, né, que era a associação, ADUMB lá, a Associação Docente, e da ATAFUB. Né? Eu acabei ficando com os nomes dessas entidades na minha cabeça, de tanto que aquilo nos perturbou. Então era o tempo todo entre a ADUMB, a ATAFUB e a ATAFUB, Associação Técnico-Administrativa da Fundação Universidade Brasileira, a ATAFUB. A ADUMB e a ATAFUB, e eles iam, né? E eles pediram, né, de joelhos, assim, praticamente, para a ATAFUB abrir o restaurante da UNB, né, que era o ponto-chave do encontro. E não houve jeito. Né? Então, começou a chegar os primeiros estudantes, começaram a chegar os primeiros estudantes. Ali era julho, né, Brasília. Eles ainda colocaram assim que as pessoas trouxessem agasalho, porque em Brasília, em julho, o clima era ameno, né? E eles esqueceram de avisar o que é que significava ameno para alguém do Ceará ou do Rio Grande do Norte ou da Paraíba. Né? Gente, começou a chegar gente e estava sem restaurante universitário, várias salas fechadas e o tal do clima ameno era um frio desgraçado. Então, assim, toda a estrutura do encontro do oitavo ENE, toda a estrutura ruiu uma semana antes, independente do que o centro acadêmico tivesse de méritos. Assim, até hoje, eles se lamentam profundamente, porque eles dizem assim, pô, a gente estava com um encontro, né? E aí, eles tiveram que correr para as comissões de infraestrutura, arrumar camping, conseguir abrir salas, arrumar dinheiro para pagar o pessoal de limpeza particular para o pessoal limpar as salas, porque os funcionários não iam fazer isso, então, para limpar banheiro e tal. No domingo à tarde, o encontro começava, eu acho que no domingo à noite era a abertura solene do encontro. No domingo à tarde estourou a guerra do papel higiênico, porque descobriu-se que não tinha um rolo de papel higiênico na UFPB e tinha, se eu não me engano, 800 pessoas no encontro. Vocês imaginem, 800 usuários de papel higiênico, sem papel higiênico. Então foi uma loucura. Um dos meninos da UNB tinha um cunhado que tinha um pequeno mercado numa cidade satélite lá. Então eles saíram com uma caminhonete. E eu me lembro chegando no começo da tarde do domingo, uma caminhonete cheia de rolo de papel higiênico, e parecia aquelas coisas assim, quando tá retirante, com fome, e chega comida, assim. Aquele povaréu correndo para cima daquela caminhonete para pegar aqueles papéis higiênicos. Assim. Virou uma tragédia. Né? E, e aí, como é que o encontro vai funcionar? Porque a coisa central passou a ser arrumar marmitex, né, quentinhas, para as pessoas poderem se alimentar. Arrumar salas para as pessoas poderem ficar, seus colchonetes. Ainda havia o problema de terem dito que o clima era ameno,
E, e, e o povo do Norte e Nordeste reclamando demais por causa desse negócio de ameno. E aí os leninistas disseram, opa, agora é a hora e a vez da gente dizer que a estrutura descentralizada não funciona, né? E que se fosse uma executiva centralizada, né? Centralismo democrático, ia funcionar. Então eles já entraram matando ali no começo do oitavo Ené que a culpa era da estrutura organizativa. E aí eu vou defender o meu lado. Não é uma questão em si de ter executiva ou não ter executiva. É que a infraestrutura do encontro foi toda comprometida às vésperas do evento. Né? Não tinha nem como cancelar o evento e mandar avisar, as pessoas já estavam na estrada. Né? Daí, o evento ficou acéfalo. Por quê? Porque o pessoal do Centro Acadêmico de História da UNB correu para a infraestrutura e ninguém ia dirigir o encontro, a pauta do encontro, a pauta política, a pauta acadêmica, né, e a pauta cultural, ou seja, não havia uma única pessoa da UNB disponível para coordenar academicamente o evento. Então eu me juntei com Coelho, com Calígula, enfim, com o pessoal de outras escolas, e nós dissemos para o pessoal da UNB o seguinte, assim, vamos segurar a barra aqui dessa parte. E aí, como a gente era imitão, na Assembleia Nacional Constituinte tinha uma comissão chamada Comissão de Sistematização, que era a comissão que sistematizava as propostas dos deputados e tal, para acompanhar o processo legislativo. Então, nós criamos às pressas uma comissão de sistematização, e essa comissão de sistematização passou a ser, digamos assim, o cérebro organizativo do evento. Então, assim, como é que ia funcionar os minicursos, como é que ia funcionar sessão de comunicações, que hoje em dia a gente chama simpósio temático, era sessão, como é que iam funcionar as comunicações, como é que ia funcionar minicurso, como é que ia funcionar as plenárias. Então, a gente teve que refazer tudo, e era assim, nós criamos um grupo de relatores, esses relatores iam em tudo que era lugar, relatavam tudo, traziam, eram aquelas pilhas de papel na mesa do Centro Acadêmico de História da UNB, e eu fiquei com umas 3 ou 4 pessoas a semana inteira trancada ali dentro, só redigindo coisa. Aí redigia, botava no mimeógrafo, rodava, passava para as pessoas. Né? Aí, enfim, e o pessoal, os leninistas, sentando a lenha na gente, e a gente foi conseguindo botar o encontro para funcionar no meio do caos, sabe? O encontro foi... Chega um dado momento que eu fui coordenar uma sessão dessas de comunicações e tal, e tinha um rapaz do Pará que era um dos leninistas lá. E ele ia apresentar uma comunicação chamada assim, Barcarena, quem eras tu, quem és agora? Como eu sou muito malvado, minha memória se lembra de todas essas partes sórdidas então, Barcarena, quem eras tu, quem era agora? Aí eu sento e o rapaz vai começar a falar da comunicação dele. Eram 15 minutos estabelecidos para ele falar. Aí ele faz assim, eu estudo esse assunto há 2 anos e eu só tenho 15 minutos para falar, graças a essa desorganização, não sei o quê. Não tem nada a ver com... É praxe, você coloca ali a pessoa, né, 15 minutos para falar e um tempinho de debate. Né? Aí quando ele diz, porque eu estou estudando isso há 2 anos e só tenho 15 minutos. Aí eu estava na mesa, aí eu disse assim, você quer 2 anos? Aí todo mundo virou e disse, como assim? Eu disse, não, você está reclamando que estuda isso há 2 anos e só tem 15 minutos para apresentar, então a gente vai dar 2 anos para se apresentar e você fica aí, fala de tudo que você quiser. Aí notaram que eu estava meio alterado, os meninos foram lá e me tiraram da mesa antes que eu arrumasse uma brigalhada lá com esse cidadão do Pará.
um baixinho lá. E aí as facas ficaram afiadas para a plenária final. E aí foi quando, de fato, o caldo engrossou, porque, como eu disse, o contexto já era de polarização executiva versus estrutura descentralizada. E aí, quem é que vai para a mesa dessa bendita plenária? Né? Então, como eu estava na comissão de sistematização, o pessoal disse: não, você vai presidir essa mesa. Ok, vou presidir a mesa, vamos lá. Começa a mesa tal. E como eu disse para você, conjuntura internacional. Altos, né, conflitos lá por causa da conjuntura internacional. Conjuntura nacional. Aí chega um menino lá do Rio de Janeiro e propõe assim: Brizola, presidente. Aí a plenária quase desaba. Aí, não sei o quê, ora, vou fazer reforma agrária nas fazendas de Brizola. E ficaram lá, uma turma gritando ali. E aquela confusão. E eu me lembro que o Fernando do Pará quis impedir que isso fosse votado, né? Porque ele disse que aquilo ali não podia, né? E aí eu, na hora, na mesa, assim, eu disse assim: a mesa vai colocar em votação, sim. Não, não pode colocar em votação. A mesa irá colocar em votação. Qualquer companheiro tem o direito de apresentar propostas, por mais esdrúxulas que possam parecer. E quando eu disse isso, a plenária... Aí teve a votação, teve umas 3 pessoas que votaram a favor de Brizola, o resto votou contra, e a vida continuou. Acho que faltou para os leninistas, naquela hora, assim, o entendimento de perceber digamos assim, Aí vieram me acusar de manipulação. Você está manipulando a plenária. É mesmo, é. Aí eu disse: a mesa apresenta voto para a destituição da mesa. Como? Eu disse: não, a mesa foi acusada de estar manipulando a plenária. Então, uma vez que a mesa está sob suspeição, a mesa está consultando a plenária para depor a mesa e colocar outra mesa. Aí o povo fica. Olha, o autoritarismo de certos grupos de esquerda é a desgraça deles, né? Porque não tiveram. Eles começaram a confrontar a plenária e era óbvio que eles iam perder a tal da votação da estrutura. Né? Então, tudo estava caminhando. Foram 14 horas de plenária, mas estava tudo caminhando para manter o CONEI ali Quando, de repente, aparece um estudante da USP, uma figura assim, singular, chamada Moisés, e ele diz assim: nós temos que criar uma entidade. Aí todo mundo, por que lá em medicina eles têm a DENEM, em agronomia eles têm a FEAB, nós temos que criar uma federação de história. Aí, aquele negócio, ele não tinha uma proposta muito formalizada do que seria essa tal federação. Quer dizer, exponha o que é essa federação. Porque eu me lembro que o grupo da executiva fez lá os quadriculadozinhos e ficou no quadro lá, não, o organograma de como seria a executiva, o CONEI tinha o seu organograma de como funcionaria, e aparece essa história maluca de uma federação. Né? E eu fiquei na mesa contando, porque aí de fato, eu fiquei observando o que é que ia acontecer. Eu percebi o seguinte: a proposta do Moisés tentou bastante gente e iria dividir os votos. Se seria CONEI, federação, iria dividir os votos, e a outra proposta da executiva iria ganhar. Então, não tinha para onde correr. Aí eu pedi para sair da mesa, para ir ao banheiro, né? Alguém assumiu a mesa,
chamei algumas pessoas do CONEI, da nossa proposta do CONEI, e disse assim, se a gente não abrir mão e batizar o nosso CONEI de federação, nós vamos perder essa votação. Eu percebi. É mesmo. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos abrir mão da proposta 1 e descarregar nossos votos na proposta 3. E aí a gente transforma a federação. Na verdade, é o seguinte, a gente queria pegar a mesma estrutura descentralizada que a gente tinha e colocar um rótulo nela. Certo? Então, a gente pegou e levou isso. Eu não me lembro qual dos colegas agora ficou encarregado de abrir mão da proposta 1 em favor da proposta 3. Né? Estamos abrindo mão da proposta 1 em favor da proposta 3 de Moisés. Aí os caras queriam impedir que a gente abrisse mão da proposta. Resolvemos abrir mão da proposta. Né? Eu voltei para a mesa e aí a proposta 1 eu acho que foi mantida, mas assim, não me lembro nem se teve votos. Quem ia votar na proposta 1 migrou totalmente para 3 e a 2 ficou no que estava. Então, na verdade, no final eu tenho que confessar que foi uma manobra regimental ali, no desespero, né? Porque a gente não esperava aquela história de federação, não tinha um plano assim de ter uma federação. E aí foi aprovada a criação da federação, né? E depois, assim, como seria essa federação? Né? Não tinha nem nome, né? A gente só decidiu o nome bem depois, né? E aí o próximo round foi em Fortaleza, em 88, né? Porque aí o saldo, né? A Central de Informações saiu de Brasília, foi para João Pessoa. Né? Nós propusemos criar uma espécie de secretaria-geral da federação que seria itinerante e que a Central de Informação... Haveria só 2 órgãos fixos. A Secretaria Administrativa, a gente não queria chamar geral para não virar Stalin, chama Secretaria Administrativa, e a CNIH, Central de Informações. Então, essas 2 estruturas, a ideia é que fosse itinerante. E a gente marcou um CONEI para Fortaleza, onde a gente iria tentar entender o que é que a gente tinha aprovado com o rótulo de federação. Né? Aí foi a batalha para se institucionalizar efetivamente a federação. Né? Aí, enfim, já virou... Mas as peripécias do ENE de Brasília foram muito interessantes. Então, digamos assim, a fundação oficial que eu vi aí na data do logotipo, né, ela se deve exatamente a uma circunstância de uma plenária. E aquele cara que nós nunca mais vimos, aquele Moisés, ter feito aquilo. Senão, assim, eu acredito que o nome federação não teria surgido naquele momento. Poderia ter surgido depois. A fala do Moisés foi fechando a pauta praticamente, né? Porque dá para ver ali na relatoria que foi o último ponto de pauta. Então, tipo assim, vocês decidiram que ia ser uma federação e acabou a plenária. Vocês Sim. Como ficaria? Só teve as moções no final, porque foi a última votação pesada, assim, e Jackson, se eu não me lembro, foi 14 horas de plenário, isso eu lembro. Porque 8 horas da manhã a gente botou a mesa para funcionar, que era assim, a tal da conjuntura internacional, a gente já era prática nossa, a gente sabia que era para começar a esquentar. Entende? Então alguém vinha com alguma coisa sobre greve na Polônia, o movimento sandinista, enfim, a gente apoiava o movimento sandinista, vamos fazer uma carta de apoio ao movimento sandinista. Era aquela festa, batia palma, né? De vez em quando tinha... Eu me lembro que o tal de Solidariedade lá da Polônia, do Lech Walesa, sempre dava briga, porque alguns até andavam com uma camisa assim, Solidarnosc,
outros diziam que Valessa era da direita, apoiado pelo Papa. Então, quando entrava Solidariedade em votação, era... Né? Então, aí a plenária foi pegando fogo, né? Assim, foi aquecendo. Então, durante a parte da manhã, ela foi meio... Quando veio na parte da tarde, que entrou mais na questão de Uni e tudo, aí realmente já estava... Essa coisa do Moisés, Vitor, deve ter aparecido lá por umas 7h30 da noite já, entende? Então, já se tinha ido assim, umas 8 da noite aparece essa história. E aí foi um tumulto, porque quando a gente abriu mão do CONEI em favor da federação, aí teve uma gritaria, se podia, se não podia, aí até você controlar a mesa de novo, botar ordem na plenária, gritaria, vaia, tal, até acertar o ritual de votação, né? Aí teve a apresentação de propostas, tal, e na hora o que é que a gente fez assim? A gente simplesmente pegou aqueles quadradinhos que tinham do CONEI, copiou do outro lado embaixo do nome Federação. Assim, foi literalmente um Ctrl+C, Ctrl+V que se fez ali, né? Colocou e a gente entendia que ali seria a maneira de... Porque, no fundo, era uma briga pelo controle do movimento. E eu avalio assim, os leninistas podiam ter controlado aquilo fácil, se eles não tivessem inculcado com aquela história de criar uma executiva. Bastava eles irem em maioria para o CONEI, eles sempre iam dar E não havia assim, divergências políticas expressivas, do tipo conjuntura nacional, conjuntura internacional, não havia divergências políticas. A grande questão de querer criar uma estrutura centralizada era bater chapa para a Uni. É isso que eu acho que a gente intuiu. Era transformar o movimento de história num subproduto do que eram os congressos de Uni, que aí eram extremamente partidarizados. Então a gente entendia que aquilo ali era algo meio de fora do movimento, muito embora fizesse parte do movimento, mas assim, o foco não estava no movimento de história em si, o foco estava nas disputas de chapa de Uni, e aí você controlar uma entidade do encontro de área, era uma área de poder para depois ir bater chapa contra, entendeu? O PCdoB, da Uni e tal. Então viraria, na nossa cabeça, uma espécie de correia de transmissão das disputas mais partidarizadas da Uni. Né? Muito embora a gente participasse da Uni, não tinha problema nenhum. Tanto é que esses eventos de história do movimento estudantil a gente fez em parceria com a Uni. Né? Não havia essa recusa. O que havia da nossa parte, né, era um temor de tornar o movimento de história extremamente partidarizado se tivesse uma executiva. Eu acho que era muito mais esse elemento. Não estou dizendo aqui que os nossos colegas fossem aparelhistas, mau caráter e tal, mas eu acho que era um ponto de vista deles dentro da disputa política, né? Então eles entendiam que a gente era uns autonomistas e que o movimento de história ia ficar patinando nas pautas laterais, em vez de ir direto para a luta de classes, né? E a gente entendia que não era exatamente assim. Né? Era aquela briga que tinha muito forte entre a disputa geral e as disputas setoriais, né? A gente era meio chamado de setorialista.